Como viver o melhor ano da sua vida? Que a gente profetiza em relação ao melhor ano da nossa vida. A gente fala a respeito do melhor ano da nossa vida. Mas uma expectativa que não é firmada em princípios é só otimismo. Tem muita gente achando que está se movendo em fé, quando na verdade só está sendo otimista. Qual que é a diferença entre um otimista e alguém que se move em fé? Um otimista tem uma expectativa que está pautada em algo emocional. Eu sinto que vai ser bom esse ano. Por quê? Eu não sei. É um sentimento. Sentimentos passam. Sentimentos são volúveis. Quando uma mensagem ruim chega, o sentimento de que tudo vai ficar bem vai embora. Quando os gigantes se levantam, o sentimento que te trouxe até aqui não vai te sustentar a partir daqui. Mas aqueles que caminham em fé não estão se movendo por aquilo que vem, mas se movem por aquilo que creem. Por que 2024 é o melhor ano da minha vida? Porque Deus não está morto, porque as palavras dele são vida e verdade, porque tudo que ele disse que vai acontecer, pelos olhos da fé, já aconteceu. Então quero compartilhar alguns princípios para que você viva o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Salmos 92, 13 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Na versão a mensagem, Salmos 92 diz assim: os bons prosperarão como palmeiras, crescerão como os cedros do Líbano, transplantados para o quintal do Eterno, crescerão na presença de Deus, flexíveis e verdejantes e viris ainda na velhice. Uma das coisas que eu amo nessa passagem é que a palavra de Deus deixa claro o lugar que você tem que estar plantado, e logo em seguida ele diz o que acontece com quem está plantado nesse lugar. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios. Eu vou falar de novo, alguém vai pegar isso daqui. Quando a gente declara que você está no lugar certo, isso não é uma frase de efeito, isso é uma verdade bíblica. Você está começando o primeiro domingo do melhor ano da sua vida no lugar certo. Você veio para ouvir uma palavra de Deus, você veio para adorar a Deus, você veio para cultuar a Deus. E a palavra de Deus nos dá uma garantia: aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios. Tem um princípio bíblico que eu amo, está lá em Gênesis. Inclusive tem uma mensagem, foi a primeira pregação que eu ministrei aqui em Orlando alguns anos atrás, se chama Back to the Future. Se você nunca ouviu essa mensagem, eu queria te aconselhar em algum momento desse ano, desse mês de janeiro, você ouvir. Eu falo que todas as respostas que a gente precisa para o nosso futuro, elas foram depositadas na nossa Gênese. No princípio, a gente consegue entender a forma como Deus se move, a forma como Deus opera, a dinâmica que os céus têm. E é para esse lugar que eu quero te levar no primeiro culto desse ano. Você está comigo ainda? Diga amém. Gênesis 1:11 diz assim: e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 12: e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do terceiro dia. A gente vai pular agora para o versículo 20, diz assim: disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies, e Deus viu que era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Então Deus disse: encham-se as águas do mar e multipliquem-se as aves na terra. E passou a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. Então disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu
que era bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Primeira coisa que me chama a atenção em Gênesis é que Deus sempre fala com o ambiente para que a partir do ambiente algo seja criado. Vocês estão comigo? Deus sempre fala com o ambiente para que a partir do ambiente algo seja criado. A gente não vê Deus falando com os peixes, mas a gente vê Deus falando com o mar, para que o mar gere peixe. A gente não vê Deus falando com as árvores, mas a gente vê Deus falando. Com a terra, para que a terra gere todo tipo de árvore frutífera segundo a sua espécie. A gente não vê Deus falando com o barro, mas a gente vê Deus falando com o Filho e com o Espírito Santo. Façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Primeiro princípio que eu quero compartilhar para você viver o melhor ano da sua vida é você discernir muito bem o ambiente em que você está. Porque a partir do ambiente que você está plantado, que as realidades ao seu redor vão se manifestar. Pastor, eu dependo de um ambiente geográfico para prosperar? Não. A gente vê Adão pecando no paraíso, a gente vê Jesus permanecendo no deserto, a gente vê Abraão prosperando mesmo numa terra estrangeira, a gente vê Daniel liderando na Babilônia, a gente vê José governando no Egito. Biblicamente você não depende da geografia do lugar, mas tudo que você vai viver está diretamente ligado ao ambiente em que você está plantado. Se você gerar na tua casa um ambiente de fé em 2024, não se assuste se milagres se tornarem habituais. Vou falar de novo, alguém vai pegar isso aqui comigo. Se você começa a falar de milagres, pensar em milagres, olha o que acontece, milagres te perseguem. Mas se a gente começa a falar de problemas, se a gente começa a meditar em problemas, se a gente começa a profetizar problemas, problemas acontecem. É porque a gente está o tempo inteiro profetizando e criando ambientes em torno daquilo que a gente está vivendo, quando na verdade a gente precisa profetizar aquilo que a gente quer viver. A Bíblia não diz que Deus viu os céus e a terra sem forma e vazio e viu que tinha escuridão e ele disse: uau, quanta escuridão, e a terra ficou mais escura. Não, a Bíblia diz que quando havia escuridão, o que saiu da boca de Deus foi... Haja luz e houve luz. Então o que você precisa em 2024
é profetizar, não aquilo que você está vivendo, mas aquilo que você quer viver. Levante suas mãos, eu quero profetizar com você. Eu profetizo em nome de Jesus, 2024, um tempo de mais intimidade, um tempo de mais temor, um tempo de raízes mais profundas, um tempo de menos distrações, um tempo de mais maturidade. 2024 seremos surpreendidos pela graça de Deus, constrangidos pelo favor de Deus. Não seremos confundidos pelos nossos inimigos, as distrações não vão roubar de nós o nosso foco. Começaremos esse ano crendo em cada palavra que Deus liberou e terminaremos esse ano celebrando cada promessa que o Senhor cumpriu. 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, pelo amor de Deus, diga amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.